A análise de fase pode ser usada para duas condições operacionais específicas. Uma é estática, ou seja, a máquina opera em estado estacionário com pequenas flutuações de velocidade e carga. A outra é transitória, ou seja, a máquina está mudando em velocidade ou carga. A aplicação transitória mais comum é durante uma partida ou desaceleração. Aqui, usaremos medições de fase estática para diagnosticar condições como desbalanceamento, desalinhamento, eixos tortos, rolamentos inclinados, folgas mecânicas, ressonância e formas de deflexão operacional. Há 6 comparações de fase radiais e 6 axiais usadas no diagnóstico de condições de máquinas. As comparações radiais são horizontal-horizontal por componente, vertical-vertical por componente, horizontal-horizontal no acoplamento e vertical-vertical no acoplamento. As comparações axiais são componente a componente no acoplamento, ponta a ponta de cada componente e lado a lado para cada componente. Com tantas variáveis, às vezes é mais fácil entender o movimento da máquina registrando os ângulos de fase num esboço dela. Ao fazer as comparações, desenhe setas para indicar a direção relativa do movimento. Ao diagnosticar um desequilíbrio na máquina, geralmente nos referimos ao desbalanceamento de um componente, seja o motor ou a unidade acionada, como bomba ou ventilador. Como rodas desbalanceadas puxando o eixo, o desequilíbrio no componente puxa o eixo, gerando um solavanco a cada giro. Esse tipo de desbalanceamento gera movimento na mesma direção ao longo do eixo. Assim, leituras de fase verticais de uma ponta à outra do componente estarão em fase. As leituras horizontais e axiais no acoplamento também devem estar em fase. Na prática, ao diagnosticar máquinas, as fases raramente estão exatamente alinhadas, mas dentro de 30 graus. Medições de fase horizontal para vertical no mesmo mancal devem mudar 90 graus, como o sensor. Essas condições são típicas de um desequilíbrio estático. No desequilíbrio estático, o rotor fica desbalanceado e, em repouso sem atrito, o lado pesado desce. Outro tipo pode estar balanceado em repouso, mas ao girar, mostra desequilíbrio. Isso ocorre porque cada extremidade do rotor está desbalanceada. O desbalanceamento é igual em cada ponta, mas oposto, equilibrando o rotor parado. Ao girar, a força centrífuga faz os pesos desbalanceados puxarem o rotor. Neste caso, eles puxariam em direções exatamente opostas. Este tipo de desequilíbrio é chamado de desequilíbrio de par. No desequilíbrio de par, leituras vertical-vertical ou horizontal-horizontal ficam 180 graus fora de fase. Qualquer mistura de desequilíbrio estático e de par é chamada de desequilíbrio dinâmico. A mudança de fase pode ser qualquer combinação, dependendo da quantidade e local do desequilíbrio. Para desbalanceamentos dinâmico, de acoplamento e estático, as leituras axiais devem estar em fase. Geralmente, em fase é considerado dentro de 30 graus. Outra consideração nas medições de fase, especialmente axial, é a direção do sensor. A maioria dos sensores atuais usa cristais sensíveis à pressão como sensores internos. Quando o cristal é comprimido pela vibração, um sinal é enviado ao analisador como onda. Para a maioria dos sensores, o impacto da vibração em direção a eles é o lado positivo da onda. O movimento contrário ao sensor é o lado negativo da onda, ou 180 graus de distância. Por isso, há uma diferença de 180 graus quando o sensor é virado de um lado para o outro.
é crucial considerar a orientação do sensor, especialmente em medições axiais. Se a orientação for diferente, subtraia 180 graus da medição para corrigi-la.